Oi gente, tudo bem? Eu hoje vim aqui fazer um vídeo que eu nem sei se hoje vai ficar muito bom, mas eu sempre quis gravar, desde a época que eu era vestibulanda, que é sobre como foi o meu primeiro não, né? Os meus 2 primeiros anos da faculdade. Enfim, o que a gente chama de ciclo básico, né? Que era assim o meu sonho, eu via vídeos sobre isso. E aí agora eu posso fazer o meu vídeo com a minha opinião. E tanto para guardar como uma recordação, quanto também para outras pessoas que têm curiosidade também e querem ver mais uma experiência, né? Bom, gente, então, meu primeiro ano, ele foi constituído nos 2 semestres, né, do primeiro ano, por uma matéria que era a principal, que era a Introdução ao Estudo da Medicina, no primeiro semestre, 2 no segundo, e dentro disso a gente via anatomia, fisiologia, bioquímica, todas essas partes básicas e principais. E eu gostei bastante, mas não tanto quanto foi no segundo ano, né? Que aí já começou a entrar a parte de semiologia. E assim, o que eu notei é que a grande dificuldade que a gente tem, principalmente no primeiro ano, é em questão de decorar as coisas, né? Tanto que a gente vai meio que treinado, porque precisamos decorar muitas coisas, né, pro Enem e tudo mais, vestibular, mas ainda assim é uma carga de conteúdo muito grande pro tempo que a gente tem, né? Pelo menos lá na UFMT é um método híbrido, né? Então, tanto tradicional quanto PBL, então a gente tem que se adequar de uma maneira bem otimizada para conseguir dar conta de tudo, que eu acho que essa é a maior das dificuldades. Quanto ao segundo ano, que é mais a parte de semiologia, eu acho que a dificuldade reside mais em você conseguir criar uma relação ali médico-paciente, né? Em você se colocar ali na posição de médico em si, né? É um desafio maior e também a carga de conteúdo que continua sendo grande, mas já tem esse ponto aí a mais para dificultar um pouquinho. Esse vídeo, né, que tá sendo basicamente uma conversa, né, entre amigos, eu não vou editar ele nem nada, agora falando um pouco sobre a metodologia específica da UFMT, que é de ensino híbrido. Basicamente, as nossas semanas, né, se constituem durante os 8 semestres, né, os oito semestres iniciais, né, mas assim, o 8º semestre já tá quase acabando a faculdade. Basicamente, a gente tem tutorias e aulas. Então, um pouco do método tradicional, um pouco do método PBL. E aí, normalmente, a gente tem 2 tutorias por semana, que são encontros em que a gente discute sobre um problema, sobre um caso clínico de um paciente. E aí, a gente vai tentar entender aquele caso clínico e tentar resolver, digamos assim, estudando sobre aquele caso clínico. Então, a gente vai criar objetivos de estudo com base naquele caso e vai estudar até o próximo dia em que se vai abrir outro caso clínico, né? Em que vai se abrir outra tutoria. E aí, as aulas também, elas vão acontecendo em outros dias da semana também. Às vezes, se a tutoria é de manhã, a aula vai acontecer à tarde. Enfim, vai se mesclando assim. E aí, a gente tem que estudar os conteúdos das aulas e estudar para as tutorias. Por quê? Porque os conteúdos, tanto das tutorias quanto das aulas, acabam caindo na prova de módulo, que a gente chama na UFMT. Então, a partir do terceiro semestre, a gente tem saúde do adulto, saúde da mulher, saúde da criança, e cada uma dessas provas tem uma prova de módulo. Então, assim que acaba cada um desses módulos, tem uma prova cobrando, né, os conteúdos das aulas e os conteúdos das tutorias. E no primeiro e no segundo semestre, também ocorre essa prova de módulo, mas é uma prova de módulo baseada na anatomia, fisiologia, bioquímica, biologia celular, né? Enfim, desses conteúdos básicos que foram tidos nesse semestre em específico, né? Então, por exemplo, no primeiro semestre, a gente viu a anatomia do sistema locomotor e anatomia, neuroanatomia, né? E aí, a gente teve uma prova de módulo dessas 2 partes. Aí, no segundo semestre, a gente vê respiratório, circulatório, enfim, a gente vai ter o digestório, a gente vai ter uma prova de módulo desses conteúdos. Basicamente assim. Que já dá pra ver que a gente fica com muito pouco tempo. Enfim, mas eu adoro, né, a metodologia da FMT. Eu acho que a gente aprende muito dessa forma, porque a gente meio que é obrigado a otimizar o nosso tempo, né, a fazer um estudo de qualidade em menos tempo para conseguir dar conta de tudo. E isso fez com que eu otimizasse bastante o meu estudo, né? Eu posso dizer que eu já considero ele otimizado desde a época do pré-vestibular,
porque eu queria ter, assim, o maior número de resultados positivos com o menor tempo. Mas acho que na faculdade a gente tem que fazer ainda mais isso para conseguir fazer as coisas que a gente gosta também, né? Eu, por exemplo, pra mim, fazer academia é muito importante, ter uma vida social é importante. Então eu tento otimizar essas coisas, né? Fazer bem feito, entender, porque isso é muito importante, né? Isso é o motivo, né, de estar fazendo uma faculdade. E também, ao mesmo tempo, ter uma vida fora, né? Então isso é muito importante. E aí também que eu dou dicas, né? Nesses semestres do ciclo básico, que são os 2 primeiros anos, é importante demais você entender o básico. Então, mesmo que você inicie seu estudo por um resumo mais simples, né, por um site assim que forneça essas coisas de maneira mais superficial, é importante para você ter uma noção básica e entender, começar entendendo de verdade aquele conteúdo. Porque às vezes você tá lendo ali um livro super aprofundado, super difícil, e você leu 2, 3 capítulos, mas não entendeu nada, então não adianta, né? Às vezes é melhor você pegar uma coisa mais simples e ir se aprofundando aos poucos, do que por status, digamos assim, porque às vezes na faculdade parece muito isso, que, estudou por tal livro é melhor do que quem estudou por tal livro, ou de quem viu um resumo, sei lá, dessas plataformas. E não é bem assim. O que importa de verdade é você ter uma noção de realmente do aquilo que você viu, entender realmente e ter uma noção assim suficiente. Não precisa ser totalmente super aprofundado e também nem super superficial, né? Então é esse equilíbrio aí que eu acho que é interessante. E assim, gente, é basicamente isso. Acho que a parte da semiologia, na parte das práticas que a gente tem no hospital, é uma parte muito legal também. Quando inicia, a gente começa a se sentir, né, que a gente vai ser médico de verdade. Isso é muito legal. E a gente aprende bastante, né, da parte de exame físico, que é muito importante, que hoje em dia a gente vê muitos médicos nem fazendo, né, nos pacientes. E basicamente eu acho que é isso, né? Tem outras matérias coadjuvantes, digamos assim, porque elas meio que complementam todo o eixo de diagnóstico, né? Como, por exemplo, as questões ali da matéria de radiologia, da matéria de farmacologia, que vai complementar a parte terapêutica, enfim, que são muito importantes também e muito interessantes que a gente tem no segundo ano da faculdade. E que também são matérias às vezes difíceis, né? Farmacologia, né? Também outras matérias que a gente vê na parte mais inicial também, como imunologia, e que às vezes vale a pena você começar por algo mais simples, para você ter uma noção, para você entender de verdade e depois pular para um livro mais aprofundado. E assim, eu nem sei muito bem mais o que falar, né? Porque eu acho que o resto são coisas assim muito específicas, mas eu acho que é isso. Obrigada, gente.